Você sabe o que é um logaritmo decimal e como se calcula esse tipo de logaritmo? Fique conosco até o final do vídeo e entenda que tipo de logaritmo é esse e que é tanto usado no nosso dia a dia. Além de conhecer elementos como a característica de um logaritmo decimal e a mantissa. Eu sou Anderson Miranda e este é o 14º vídeo de uma série de aulas gratuitas do projeto de extensão com estudantes de graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em parceria com o canal XMath. Nesta série de videoaulas, estudamos o conteúdo de logaritmos e para você não perder nenhum vídeo sobre este assunto, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Ah, outra coisa, fique conosco até o final do vídeo e receba um bônus extra. Vamos à aula. O sistema de logaritmos decimais foi proposto por Henry Briggs, com o propósito de adequar os logaritmos ao sistema de numeração decimal. No caso do sistema decimal, somente as potências de 10 com expoentes inteiros possuem logaritmos inteiros. Por exemplo, você tem aqui log de 1 igual a 0, log de 10 igual a 1, log de 100 igual a 2, log de 1000 igual a 3, log de 10.000 igual a 4 e log de 100.000 igual a 5. Então, observe que todos esses logaritmos são de potências de 10. E os expoentes inteiros, eles vão possuir, logo, resultados com logaritmos inteiros. Então, a definição de logaritmos decimais vem me dizer o quê? Que os logaritmos cuja base é igual a 10 são denominados decimais. Neles, costuma-se não indicar a base. Por exemplo, o logaritmo log de 7 na base 10, eu posso escrever ele apenas como log de 7. Então, a base, que é 10, ela fica implícita aqui nesse caso. E já falamos sobre esse assunto aqui, é só clicar nesse card que está passando em cima que você vai ver essa questão da base estar implícita aqui no logaritmo de base 10. Qualquer que seja o número real positivo x que consideremos, ele estará necessariamente compreendido entre duas potências de 10 com expoentes inteiros e consecutivos. Mas o que é isso? Vamos aqui ver. Aqui no primeiro caso, eu tenho x igual a 0,04. Então, observe que o 0,04 é um número que está compreendido entre 0,01 e 0,1. Ele está entre esses dois valores aí. E observe que esses dois valores eu posso escrever na forma de potência de 10. 0,01 eu posso estar escrevendo a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. E 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então, quer dizer o quê? Que qualquer número real positivo eu posso estar escrevendo ele entre dois números de potência de 10 com expoente inteiro. Vamos aqui ao segundo caso. X igual a 0,351. Observe que 0,351 está entre o 0,1 e o 1. E o 0,1, por sua vez, na forma de potência de 10, ele está escrito em 10 elevado a menos 1. Já o 1 está escrito na forma de 10 elevado a 0. Então, mais um exemplo aqui, que vemos um número compreendido entre duas potências de 10 com expoente inteiro. No terceiro caso, x igual a 3,72, observe que 3,72 é um número que está entre 1 e 10. O 1, na potência de 10, é o 10 elevado a 0. E o 10 é 10 elevado a 1. Então, também aqui escrevemos o número entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. O quarto caso é x igual a 45,7. Observe que 45,7 é um número que está entre o 10 e o 100. O 10 na potência de 10 é 10 elevado a 1. E o 100 na forma de potência de 10 é 10 elevado ao quadrado. Já o quinto caso aqui, x igual a 573, observe que 573 é um número que está entre 100 e 1000. E o 100 é o 10 elevado ao quadrado e o 1000 é o 10 elevado à terceira. Então, assim, vocês podem ver que qualquer número eu posso estar escrevendo entre duas potências de 10 com expoentes inteiros.
E vamos agora falar de um elemento dos logaritmos decimais e também como se achar o resultado de um logaritmo decimal. Aqui é a chamada característica. A primeira regra me diz que, para valores de x maior que 1, a característica do logaritmo decimal de um número x maior que 1 é igual ao número de algarismos de sua parte inteira menos 1. Então, todo número maior que 1, a sua característica ela vai ser determinada pelo quê? O número de algarismos da sua parte inteira menos 1. Então, vamos aqui o caso do log de 3,72. Ela vai ter uma característica zero porque a parte inteira dela, que é o número 3, tem apenas um algarismo. Então, como eu pego um algarismo e subtraio de 1, a parte inteira menos 1, então fica 1 menos 1 igual a zero. Então, a característica desse logaritmo vai ser zero. O log de 45,7 aí vai ter característica igual a 1. Por quê? Porque a sua parte inteira é formada por dois algarismos, o 4 e o 5. Então, pela regra 1, eu vou pegar dois algarismos e subtrair de 1. Então, fica apenas o número 1. Já o log de 573 terá como característica 2. Por quê? Porque a parte inteira dele é formada por 3 algarismos. E seguindo a regra, eu vou fazer 3 menos 1 é igual a 2. Mas para que achar essa característica? Calma que a gente já vai descobrir. Na regra 2, são agora os casos de números que estão entre 0 e 1. Preste bem atenção nesse caso. A característica do logaritmo decimal de um número que está entre 0 e 1, ele é o oposto da quantidade de zeros que precedem o primeiro algarismo significativo. Então, vamos entender melhor. Aqui eu tenho um log de 0,04 e a característica dele será menos 2. Por quê? Pois temos dois zeros antes do 4, que é o número significativo. Por ter dois zeros, a característica é o oposto da quantidade de zeros que precedem esse número significativo. Já no log de 0,351, observe que eu tenho um zero antes dos números significativos. Então, como eu sei que é o oposto da quantidade de zeros que precedem, então a característica vai ser o menos 1. O que é, então, a mantissa? Já vimos o que é uma característica de um logaritmo decimal e vamos agora entender o que é a mantissa. Quando juntarmos a característica com a mantissa, vamos saber exatamente qual é o valor de um logaritmo de certos números. Então, a mantissa ela é obtida através de uma tabela, de uma tábua de logaritmo. Então, ela já é definida, já é calculada há muito tempo antes. Então, se quiser saber mais sobre a história da criação das tabelas de logaritmo, clique no card que está passando aqui em cima, que já falamos sobre esse assunto aqui no canal. Então, vamos aqui. Os logaritmos decimais dos números 2, 200, 2000, 0,2, 0,002, todos eles terão a mesma mantissa. E esse valor equivale a 0,3010. Mas as características deles são totalmente diferentes. Como acabamos de ver, o 2, por exemplo, como ele só tem um algarismo, então vai ficar 1 menos 1, ele terá como característica o 0. Já o 200 terá como característica o 2, né? Porque eu tenho aqui 3 algarismos, 3 menos 1 ficaria 2, como acabamos de ver nesse instante. Já o 2000, por ter 4 algarismos, eu faço 4 menos 1 igual a 3, 3,3010. Já o log de 0,2, eu tenho um zero que precede o algarismo significativo. Então, como ele é o oposto, ele vai ficar menos 1 mais 0,3010. Isso me dá um total de menos 0,699. Observe também que eu posso estar escrevendo 1,3010, mas com um tracinho em cima do 1, que simboliza essa subtração que está fazendo entre característica e mantissa. Já no 0,002, eu tenho 3 zeros que precedem o número significativo, então, automaticamente, eu vou ficar com menos 3 mais o valor da mantissa, que é 0,3010. Fazendo essa operação, eu acho menos 2,699. Ou também posso colocar 3,3010 com um tracinho em cima, simbolizando a subtração desses termos aí, da característica e da mantissa. Mas observem o que é curioso nessa história. A gente calcula
o logaritmo decimal no sentido da mantissa ser o mesmo valor. Então, apenas calculo a característica. O que mudou neles aqui, a parte decimal depois da vírgula, pode perceber que são todas iguais. A única coisa que mudou foram as características. Por cada número desse, possuir quantidade de algarismos diferentes, e alguns serem maior do que 1 e outros por estar entre 0 e 1. Então, essa é a grande ideia de como estudar o logaritmo decimal. Esse é um exemplo muito claro, que você vê que os números que aparecem aqui, o 2 sempre está presente. Em alguns casos, ele é maior que 1, em outros casos, ele é um número que está entre 0 e 1. Essa é uma das formas da gente descobrir o cálculo de um logaritmo decimal. E para você que chegou até aqui e quer estudar mais sobre logaritmos e outros conteúdos matemáticos, então receba agora seu bônus, um PDF completo da aula de hoje, clicando no link abaixo aqui na descrição do vídeo. Além disso, faça parte dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram. Aguardo você lá e até o próximo vídeo.